A nossa live de hoje é com a Maria Cecília Lopes, ela é neuropediatra, médica do sono. E eu comecei, antes do engajamento, antes da gente começar essa live mesmo, eu falei que 73 milhões de brasileiros sofrem de insônia, segundo a Associação Brasileira do Sono. Esse número é isso mesmo ou já cresceu? Mas na pandemia deve estar 210 milhões, né? Todo mundo sem dormir direito. Nós usamos esse estudo, né, que na verdade também é da população de São Paulo, estendendo para a população brasileira, que realmente 60% dos paulistanos têm queixas relacionadas ao sono. Aí, juntando para a questão epidemiológica brasileira, temos essa estatística de 73 milhões. É muito frequente a queixa relacionada ao sono, e quando a gente fala de qualidade do sono, a gente fala tanto de aspectos quantitativos, tempo de sono, quanto qualitativos, a qualidade desse sono, que aí entrariam até os transtornos do sono, levando a uma qualidade ruim de sono. E em relação à parte desses estudos, ou da alteração da qualidade do sono, nós temos a questão de fatores que são predisponentes, fatores desencadeantes e fatores perpetuantes, que seria o nosso caso agora, nesse momento atual, que estariam indicando que nós estamos aumentando fatores perpetuantes de alterações relacionadas ao sono. E você, na sua chamada, salientou a questão da ansiedade, né? Nós somos um país ansioso, nós temos 10% da população do Brasil ansiosa, com transtorno de ansiedade diagnosticado, isso pela OMS, numa estatística de 2019. 10% só? 10% de transtorno ansioso, sintomas ansiosos. Nós somos o país mais ansioso, caracteristicamente pelas estatísticas epidemiológicas e estudos que a OMS ressaltou. Então, tem algum paradigma entre ser brasileiro, estar dormindo com uma má qualidade e essa questão da ansiedade, que eu acho que a gente vai ter que falar então sobre sono, para entendermos como que está a nossa qualidade do sono atual, seria botar num aspecto presente, mas também falando de passado e futuro, né? Maria Cecília, você falou 10%, eu fiquei meio assustado, porque eu achei que esse número fosse bem maior. Eu tenho a impressão de que o brasileiro, como você falou, é um povo muito ansioso. Mas então existe uma diferença entre a ansiedade do dia a dia, a ansiedade de uma viagem, a ansiedade de um trabalho, para esse transtorno, para essa ansiedade, né? Existe a diferença. Quando a gente fala de transtorno de ansiedade, aí já é um diagnóstico psiquiátrico que merece atenção, terapia e também terapêutica farmacológica. Mas o ponto em si é que a ansiedade, estresse, alteração de humor faz parte da vida, principalmente quando a gente tem pontos assim de alteração, como no caso a pandemia, né? A gente tem o mundo inteiro que durou esse momento onde a gente teve que olhar para uma situação epidemiológica, que foi epidêmica e pandêmica, e aí a gente teve que mudar hábitos, porque, na verdade, a quarentena, ela leva à situação de ansiedade, porque você não sabe quando que ela vai parar, até quando que a nossa vida vai ficar diferente, leva a estresse, porque muda muita característica do dia a dia, e até alteração de humor. Então, tudo isso é esperado. Então, a gente não está falando de transtorno em si, a gente está falando de sintomas. Agora, esses sintomas têm que ser analisados, a gente tem que acolher, né, individualmente, antes de até de procurar um médico, a gente tem que olhar para o sono como se fosse um sensor. Será que eu estou me sentindo bem? Como é que eu estou lidando com esses eventos da vida, né? E aí eu queria falar do passado, que realmente, na verdade, tem até uma frase que eu separei para falar para você, que acordem todos, nós estamos enganando o nosso sono, que de alguma forma a gente está se enganando, a gente acha que a gente dorme bem, mas 45% da população mundial, antes de 2020, já estava bem definido que tinha alterações de sono, que tinha queixas relacionadas ao sono. 60% do brasileiro está queixando sobre sono. E isso, 1/3 da população americana, nos estudos epidemiológicos deles, mostram queixas de sono. Então, realmente a gente não está dormindo bem. Então, existe uma privação de sono global que antecede a situação da pandemia. Quando a pandemia vem, ela chegou, mostrou, ela tirou a cortina de vários aspectos, também sobre a má qualidade do nosso sono. Marcília, você falou isso dessa má qualidade, aí eu vou misturar junto com a ansiedade também.
E aí eu vou para um outro caminho, na verdade, que talvez seja o caminho que leve a isso. A gente está muito conectado, e talvez por isso a gente não consiga se desligar mais. Conectado na internet, conectado na vida, a gente está muito pilhado. Então, por isso que essa desconexão é muito difícil. Eu tenho acompanhado algumas das suas lives, né? Parabéns pela da TV Tech em Jundiaí, reforçando essa questão da saúde mental, né? Até eu estou com um broche lembrando que mentes saudáveis criam um mundo melhor. Então, falar sobre o que a gente está sentindo, falar de como que a gente pode ter esse movimento mais amplo para a saúde é muito importante. E nós estamos realmente mais conectados, mas olha que alegria, eu estou conectada com você agora, Márcio, Miguel, podendo falar sobre um assunto que a gente teria que já estar falando mais, porque é muito frequente. Então, na verdade, essa situação de uso de tela, a gente pode usar até 2 horas por dia, sem fazer mal ao nosso sistema sensorial, uso de tela frequente. Então, aí 2 horas por dia? Por dia. Isso eu já vou embora aqui, já gastei meia hora, vou gastar. Não posso, não, tenho que pagar boleto ainda. Em termos lúdicos, né? Mas em termos assim, porque a gente tem que fazer mais coisas, a gente tem que conversar, a gente tem que ler um livro, a gente tem que contemplar, olhar a natureza. Então, a gente tem que botar outros aspectos. Agora, é lógico, a tela, a informação é muito importante, tanto é que a gente está conectado. É isso que eu quero reforçar. A gente tem que usar ao nosso favor a tecnologia e tem que observar esses estímulos. Então, quando a gente fala de melhora dessa característica da qualidade do sono, passa por higiene do sono e passa por uma reflexão de quais são os hábitos adequados que nós temos relacionados ao sono. E aí, o que a pandemia traz é uma reflexão em relação ao nosso comportamento. Então, sono e comportamento é um parâmetro muito importante, porque, na verdade, o que estava acontecendo antes é que, provavelmente, algumas pessoas que estão se queixando mais do sono, elas já tinham um comportamento de não proteger tanto esse sono, de ter abuso de tela, por exemplo, tela 2 horas, 2 horas antes de dormir, nem pensar, celular, tablet, televisão, ótimo, desde que seja com uma distância e que provavelmente não no seu quarto. Porque, na verdade, quando a gente tem um ambiente que tem muito estímulo associado à hora de dormir, esse sono vai ser alterado. Então, falando ainda mais sobre Covid, sobre esse momento atual, a gente sabe que no mundo inteiro as pessoas estão reclamando mais sobre dificuldade de iniciar o sono e sonhos vívidos. Aí vem um sonho, que é um sonho ruim, que é o pesadelo, mas o que está sendo relatado é que tem uma alteração desse sono associado ao estresse pós-traumático. Volta aquela característica que você falou da ansiedade. O estresse pós-traumático é quando a gente passa por uma ansiedade, por um momento muito traumático e a gente realmente fica com dificuldade de superar. Então, fica a dica de que quando a gente tiver alguma situação diferente, a gente tem que realmente proteger os nossos sonos, os nossos hábitos, senão a gente pode perpetuar aquele distúrbio do sono. E aí, no caso, pode evoluir até com estresse pós-traumático, que é o que está acontecendo com os médicos italianos, com os estudos que já estão mostrando que todos estão saindo com muita alteração de sono. O sono dos profissionais da saúde está bem determinado, que está bem comprometido durante a pandemia. E o que está acontecendo com a população geral é que há um atraso de fase do sono, eu vi na sua chamada, que você falou que está dormindo de uma forma diferente, e é um atraso de 1 a 2 horas que faz parte, já que mudou sua rotina, por que não dormir um pouco? Um atraso de fase não seria um transtorno do sono, mas é uma característica. Aí, percepção do sono ruim, e aí também sonhos, que são esses sonhos que estão um pouco alterados, e aí a gente tem despertares no meio da noite. O interessante é que um estudo dos Estados Unidos, que eles são muito bons nessa parte estatística, eles fizeram um estudo do sono em janeiro e em março. Aí eles publicaram que em março 40% estava queixando de sono ruim. Em janeiro 40%. Em março 52%. Então, não aumentou tanto em termos estatísticos. Mas em relação a posts, assim, a ficar falando na mídia social, meu sono está ruim, não estou muito bem relacionado ao sono, postar alguma coisa, foi de 43% para 75%. Quer dizer, a gente fala sobre o sono de uma forma assim que, na verdade, é um sono que não está tão bom, mas se a gente for verificar, esse sono, a gente está com mais atenção, talvez, aquilo que a gente já estava previamente com alteração.
com Eu, na distúrbio. verdade, assim, eu nunca tive um sono muito maravilhoso, mas eu agora estou num momento paranoico da minha vida. Então, por exemplo, eu acordo achando que eu não estou respirando. Por causa dessa história toda da pandemia, da Covid, eu acho que eu não estou respirando. Então, eu acho que não está saindo, não está entrando ar no meu nariz. E aí eu começo a achar, eu começo a prestar, é uma loucura isso. Eu começo a prestar atenção no meu corpo, que é uma coisa talvez eu nunca tive tempo para fazer. E aí, deitado agora, e só fazendo isso, né? Que agora sábado eu estou em casa, domingo eu estou em casa, à noite eu fico mais tempo em casa. Então eu olho e deito e falo assim, gente, eu não estou respirando, hein? Tá doendo aqui alguma coisa. Olha a loucura, aí eu não consigo dormir por causa disso. Doido, né? Então, você está me descrevendo algo que acontece naturalmente. Na verdade, quando a gente deita, a gente dorme, a gente sente o sono vir, e aí a gente reduz um pouco a frequência respiratória, a frequência cardíaca até diminui, e aí a gente vai num sono profundo, e depois a gente começa a sonhar e acelera o coração, acelera a parte respiratória. Então, de alguma forma, na pandemia, você talvez esteja observando mais seu sono. E, na verdade, seu sono não está alterado em si. Ou você talvez tenha um distúrbio respiratório do sono, que nessa estatística do Tenho Epsono, certeza. ele demonstrou que 30% da população paulistana tem queixas de apneia do sono e tem apneia do sono pela polissonografia diagnosticada. Então, significa que a gente está subdiagnosticando os transtornos do sono. O que faz pensar que durante a pandemia, a gente pode observar mais fatores à nossa volta e levantar a cortina. Por exemplo, a gente realmente, você falou de ansiedade, mas na chamada também pediram para comentar a respeito dessa questão de finanças, medos relacionados ao Covid. Na verdade, a gente tem que enfrentar as mudanças de frente, mas como se fossem uma crise com oportunidade. Que, na verdade, assim, todo fenômeno que faz uma mudança cria fatores, lógico, a gente tem perdas, mas quando tem uma perda, a gente tem a superação. Então, tem sempre um equilíbrio. Não é só um jogo de palavras, Márcio Miguel, mas é uma realidade. A gente tem que superar. A nossa resiliência, mais do que nunca, está colocada à prova. A gente tem que pensar as coisas de uma forma mais ampla e a gente tem que fazer as mudanças comportamentais que são necessárias. Por exemplo, você perceber essa questão do seu sono, talvez a ansiedade, por exemplo. Eu costumo dizer que a gente assusta o nosso sono. Então, chamar o sono para você mesmo. Não adianta você ficar pensando e ativar, porque, na verdade, o liga e desliga não é muito assim. A gente tem que convidar o sono. Então, na verdade, Mas como é que faz? Peraí, então, Maricílio, você vai me explicar como é que faz para convidar o sono? Que eu tenho medo de convidar o sono e continuar conversando com o sono depois e não dormir. Meu medo é esse, porque eu sou uma pessoa muito elétrica. Aí eu falo, sono, vem cá, vem cá. Mas sono, deixa eu te contar um negócio que aconteceu comigo, né? Porque é nessa, né? A pessoa é meio maluca, já cai nessa de querer conversar com o sono e não dorme também. verdade. Assim, o que você está me dizendo, Márcio, Miguel, é que tem uma característica individual, sim. E a gente tem que ter um ritual. Então, para cada um tem um ritual diferente. O ritual para dormir, ele começa, como eu falei, 2 horas antes, pelo menos, a gente já desconectar das redes sociais, porque, na verdade, a gente tem que Importante. entrar em contato consigo mesmo. Aí você vai fazer uma leitura, geralmente antes, tem pessoas que tomam aquele leite morninho, vão tomar um banho agradável, cada ritual é individual. E aí o ambiente realmente que a gente dorme faz diferença. E eu tinha separado vários aspectos para falar para vocês, mas, por exemplo, no campo de refugiados, chama muita atenção que as pessoas dormem no campo de refugiados. Você tem uma situação habitacional, onde você está com uma disposição que foi dada para você naquele momento, onde você tem ruídos externos, onde você tem medo do futuro, mas você consegue ter um ritmo. E aí você dorme, você acorda. Eu tenho até um relato de um colega psiquiatra infantil que passou lá, que foi estudar as crianças em campos de refugiados. Ele falou que ele teve uma qualidade de vida melhor do que ele tem quando ele está em São Paulo. Por Jura? quê? Ele percebeu que ele conseguiu fazer exercícios físicos, tinha uma rotina, e tinha um horário para deitar e horário para levantar. E ele tinha que controlar os estímulos, que é isso que a gente está conversando agora. Porque a gente tem que saber qual o ingrediente da sua ansiedade. O que alimenta, porque a ansiedade ela vai crescendo, como você falou.
Agora eu falei para você que você tem que convidar o sono. Então agora eu tenho que convidar o sono. Como é que vai ser esse convite? Aí você já fica com aquela ideia. Então, o controle do pensamento faz parte também, que é esse aspecto cognitivo. Então a gente tem na parte de medicina do sono a terapia cognitiva comportamental. E a gente tanto controla a parte cognitiva dos pensamentos associados ao sono, como a parte comportamental, que é muito importante e que realmente a pandemia, eu falei da cortina, porque ela levantou várias cortinas. A gente tem problemas habitacionais, a gente tem subemprego, a gente tem problemas relacionados à parte da desigualdade de direitos, isso no mundo inteiro. Então, cada país está lidando com as suas realidades, porque, na verdade, a gente não pode pensar que eu vivo bem, numa casa tranquila e com um horizonte agradável, só que eu não posso sair de casa, porque eu estou presa na minha própria casa, na minha própria identidade, sendo que outras pessoas, elas precisam de recursos para sobreviverem melhor e não termos essa disseminação de doenças. Então, a gente tem que buscar a nossa humanidade de uma forma diferente, né? E esse, na verdade, é um convite também que eu acho que a pandemia faz para o futuro, porque, na verdade, a gente está no momento agora que é muito tranquilo. Na verdade, eu trouxe também um estudo, uma carta, né, italiana, até de colegas italianos, que eu vou deixar depois uma bibliografia para vocês, tal, que, na verdade, eles estudaram a população italiana, como que eles viram o dia a dia, né, e realmente mudou, mas, de alguma forma, não tanto quanto, assim, a estatística é de aumento, como eu falei, de 40% para 50%. Então, já existiam os transtornos do sono. Até eu também um convite. Maricília, só deixa eu pegar esse gancho, aproveitando que você está falando dos italianos. Lá na Itália, Espanha, México, né, aí vindo para as Américas já, mas nesses países, eles têm o costume de dar aquela cochilada depois do almoço, de fazer a siesta. Você acha que é legal isso? Você acha que ajuda também? Já que você está falando, né, dessa maneira de dormir, a gente como vive nessa loucura toda, esse intervalo que as pessoas fazem durante a tarde, depois do almoço, 15 minutos, tem gente que com 15 minutos já está restabelecido. Você acha válido, é importante? Eu já estou aproveitando o gancho porque eu lembrei dessa coisa dos latinos, né? Exatamente, cochilos e sonecas. A gente tem essa situação que, na verdade, a qualidade do sono depende de estímulos durante o dia. Como que a gente está levando o dia? Então, se você tem uma rotina de dia, se você dormir por um período muito longo durante o dia, você vai ter problemas de quantidade de sono à noite. Isso vai acabar dando um prejuízo. Mas como se você tem um controle, está com home office, você, dependendo da sua rotina, você estabelece que vai dormir depois do almoço, geralmente a gente tem uma redução do alerta, porque tem fatores que são circadianos durante o nosso sono e fatores homeostáticos. Homeostase é assim, é o que leva a gente a dormir. Como eu falei, o convite não é só da nossa mente, é do próprio corpo. O corpo, ele passa pelo ritmo de repouso e atividade. Então, a gente, ao longo da atividade, a gente acumula substâncias que levam a gente a ter uma condição de repouso para nos preparar para a atividade na sequência. Esses cochilos, eles podem ser até de 1 hora, dependendo se não comprometer a qualidade. Se você não tiver um comprometimento da quantidade do seu sono à noite, você pode determinar. 7 a 10 horas por dia de sono é o que a gente almeja como populacionalmente. O que não pode é dormir menos de 4 horas e dormir mais de 10 horas. Está bem determinado que isso aumenta risco cardiovascular e de doenças metabólicas, diabetes mellitus tipo 2 e até alterações imunológicas. Então, dormir bem tem relação com reparação tecidual, a consolidação da memória, restabelecimento, a apresentação de melhores respostas de humor. Então, realmente, o sono ele tem um equilíbrio até dinâmico, fisiológico, tanto hormonal, imunológico e também cognitivo para restaurar, né? Para ter um restauro. Eu não tinha separado isso para falar, você é muito intenso, né? Não, mas é um bate-papo mesmo, a ideia é essa mesmo, eu acho incrível. Por exemplo, a Letícia, ela falou aqui, a Let's, quantas horas por noite a gente deve dormir para ter uma boa noite de sono. Então, entre 4 e 10 horas, por isso que 7, 8 horas é o número mais ou menos que todo mundo fala. Exatamente, 7, 8 horas. Eu falei 4, eu dei uma extensão, porque a gente tem
pequenos dormidores que dormem muito bem de 4 a 7 horas, eles se sentem bem. E eles são um pouco preocupados. Na verdade, eles acham que as pessoas dormem mais do que eles deveriam dormir mais, eles se sentem um pouco diferentes. Assim como o longo dormidor também, por exemplo, 9, 10 horas, a pessoa estaria dentro de uma normalidade, mas muitas vezes a pessoa não consegue. Então, são aqueles sonecas, né? Que 7, 8 horas dormem, e no final de semana estão dormindo mais, todo mundo acorda e eles estão lá dormindo. Mas por quê? Porque a qualidade do sono deles depende de um ritmo. Então, as pessoas são individualmente diferentes. A gente tem um cronotipo, a gente tem uma definição de tempo. Então, cronotipo significa vespertino, matutino ou indiferente. Aí, se longo dormidor ou pequeno dormidor. E aí a gente vai estabelecendo. E tem aqueles que têm os atrasos de fase, que é isso que você falou. Na verdade, muitas vezes eu tenho atrasado a fase. Então, eu tenho dormido 1 hora depois, 2 horas depois. Essa situação, se você mantiver sempre dormindo 1 hora, 2 horas ao longo da quarentena, não vai ter problema. Agora, se no caso, você um dia dormiu 1 hora depois, outro dia tenta dormir antes, depois, pode ser que você não consiga dormir na noite subsequente, naquele horário que você gostaria. Aí o liga e desliga não fica tão ajustado, por causa dessa característica. Dormir, então, ó, dormir menos de 4 horas, não. Isso não vale. Não é bom. E a pessoa está privada de sono? Essa pergunta ainda me reporta a busca pelo sono poderoso, porque na verdade os asiáticos eles pensam que talvez dormir com pequena quantidade e com muita qualidade possa ser o efeito melhor, porque aí você fica mais produtivo. Temos que tomar cuidado com isso. Na verdade, a produção, ela depende da felicidade também, dessa característica de você estar se sentindo bem consigo mesmo e com o outro. Então, eu gostaria de deixar até a frase do Goethe que eu tinha separado para comentar com você, que é, na plenitude da felicidade, cada dia é uma vida inteira. Então, eu boto cada dia e cada noite. Que, na verdade, assim, a gente tem que viver bem com o sono que nós temos. Agora, temos que proteger do sono. O sono tem que ser uma necessidade, que é uma característica para reposição, porque nós sabemos que não dormir faz mal. Uma mácula, e nós dormimos mal como seres humanos, assim, na espécie, assim, mundial, 45% da população mundial com queixas de sono, então tem algo a ser feito sobre o nosso sono. Então, o sono é uma necessidade e junta com a necessidade a oportunidade. Então, durmam o máximo que puderem, que é essa característica também que nós ressaltamos. Vou até aproveitar, Marcelo, ver até se minha chefe está aqui, para ela, só um minutinho para ela dormir um pouquinho mais, porque ela tem dormido pouco. Se ela estiver assistindo, já passou a dica, já fica, tem que dormir bastante, não pode ficar sem dormir, faz mal. Olha só, a Dora Lima, vou até ler uns comentários aqui. A Dora Lima, 27, falou para mim a diminuição da luz, diminuição de luz super importante. Aquela luzinha que fica da televisão, eu já coloco um papel ali porque aquilo me incomoda. O escurão também ali no quarto ajuda sempre. A gente está falando então de hábitos, né, e da higiene do sono e controle de estímulos. Então, o estímulo luminoso pode ser controlado desde 4, 5 horas da tarde. Tem aquelas pessoas que deveriam usar óculos escuros até um pouco mais, até 3, 4 horas, porque para diminuir a luz. Porque a fotoiluminação, ela tem uma reação na nossa retina e que produz a melatonina. A gente a redução de luz aumenta a melatonina, endógena, naturalmente. E aí a gente produz a natureza, naturalmente, um sono adequado, porque aí vai estabelecendo todos os ciclos do sono. Então, o controle de luz, e principalmente se puder tirar a televisão do quarto para a sala, ter essa característica de um ambiente para ter a tela e no quarto ter um ambiente com menos iluminação é o ideal, sim. Vamos ver aqui, olha, a Adriana Pérez, a Adriana Pérez falou que isso de fazer siesta no México é mito. Não é não, gente, isso é sério. Os países latinos, eu não sei hoje em dia com essa correria maluca que a gente está nesse século doido que a gente vive, mas antigamente os latinos, e muita gente ainda faz a siesta na Itália, cidadezinhas pequenas, elas fecham. Eu me lembro que na França, no ano passado, eu fui almoçar, era uma cidade bem pequena, era a cidade de Dijon, e aí os restaurantes fecham. 2 da tarde, 1h30 da tarde, fechou o restaurante e não abre mais, assim, é uma loucura. Deixa eu ver se tem mais aqui. Pode ir falando.
fisiológico. A gente tem a situação que a gente entra, a gente acorda por um estímulo do corticoide, que a gente começa a aumentar o corticoide de 3 horas até 6 horas, aí a gente tem o despertar. Durante o processo do dia, pela manhã, a gente vai estimulando nossos sensores, a gente fica mais acordado. Aí, na hora do almoço, a gente tem realmente uma redução do alerta. A gente tem uma redução de uma substância chamada hipocretina, da ação dela para mantermos despertos. Que meio que o mecanismo dos antihistamínicos, é como se estivesse tomando um antialérgico, mas, na verdade, naturalmente, a gente está com sono. E aí, se a gente dormir, não está errado, não está inadequado, desde que tenha um controle desse tempo, porque você tem que despertar para não interromper o seu ciclo da noite. Porque, na verdade, dormir à noite, a gente já sabe que também tem um efeito restaurador. Então, fizeram um estudo até sobre essas sonecas, se elas atrapalhariam a qualidade do sono da noite. Não. Mito é achar que faz mal essa soneca, desde que ela não interfira na quantidade de sono global e que você não tenha uma insônia por estar dormindo de uma forma irregular, né? Na verdade, essa questão do tempo, eu queria também ressaltar a questão do Kairos, do tempo oportuno, né? Que até tinha deixado aqui eu não sei se vai aparecer aqui, que na verdade é uma foto muito complexa, né? Mas da questão relacionada com a engenharia do tempo, né? O tempo, ele pode ser quantitativo, mas também tem uma qualidade, né? Que é o Kairos. Então, tem o Cronos, que é o tempo quantitativo, e o Kairos, que é o tempo qualitativo. E esse tempo é o tempo oportuno. Então, o tempo, como eu falei, de oportunidade relacionada ao tempo, e até Hipócrates, o pai da medicina, ele falava dessa questão desse tempo oportuno, da crise, que quando tem uma crise é que o médico ele tem que atuar para mudar a história natural daquela patologia. Mas antes de ter uma crise sobre o sono, vamos usar o sono como um sensor, oportunidade e perceber que se a gente está com muito sono, por exemplo, essa sonolência, voltando à questão da sonolência e à pergunta, se está com muita sonolência na hora após o almoço, pode ser um distúrbio do sono. Você pode ter uma hipersonia, que na verdade é associada à fragmentação do sono, e ter um distúrbio do sono que tem que ser explorado, estudado, verificado em laboratório de sono. Ou esse é só um fator que você está querendo estar numa rotina diferente da rotina habitual e que você está querendo ter aquele soninho, aí não tem problema. O meu é esse, acho. Mas, Cecília, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te fazer um convite para a gente voltar num próximo programa para a gente falar mais sobre sono, porque a galera fez um monte de perguntas, as pessoas fizeram perguntas aqui e são bem legais. Eu acho que se a gente for aprofundar, a gente não vai conseguir parar, porque a gente tem meia hora para fazer a nossa live. Mas a gente pode marcar para falar sobre remédio, quem toma remédios tem danos, como a Mônica perguntou. A Dora Lima falou, no Nordeste eles também param para descansar. É por isso que eu amo o Nordeste. O meu sangue é nordestino, não tem jeito. Eu amo... Para mim é o país Nordeste, eu chamo de país Nordeste. O Rafa falou que se ele dormir à tarde, ele demora para dormir. Então, a gente pode falar muito mais sobre, e eu achei super importante a gente falar nesse momento sobre isso, principalmente com você, que trouxe um monte de informações importantes para a gente. Então, eu quero te agradecer. Muito obrigado pela participação. E vamos marcar de fazer mais uma vez? Sim, vamos marcar. Em relação à parte da medicação, eu queria também puxar para o álcool, porque de uma certa forma a gente percebeu que houve uso maior de álcool. Aumento. Vinho, cerveja, o teor etílico, ele realmente estimula a sonolência, mas dá um sono de má qualidade. Então, a gente sabe que desperta mais no meio da noite e pode dar um pouco de refluxo também. Então, aí é você despertar no meio do seu sonho. Então, na verdade, é importante ter o cuidado nas substâncias, cuidado com os medicamentos, e eu quero agradecer essa oportunidade, falar que o sono merece realmente toda essa atenção e agradecer a vocês, né, a você, Márcio Miguel, por toda essa dinâmica, e eu quero desejar bom sono e bons sonhos para todos. Hoje eu vou dormir tão bem. Eu vou chamar, porque agora eu estou no chá de camomila. Eu vou chamar o Sono hoje para conversar, falar, Sono, só um minutinho, dar uma xícara de chá para ele, do meu camomila que eu estou fazendo, e falar, seguinte, vamos tomar esse chá e vamos dormir juntos aqui agora, sem pensar muita coisa, sem se preocupar. É isso, né? Muito bem. Na verdade, tudo que for de ritual, e vamos proteger esse sono e vamos fazer a nossa parte, né? De conversar sobre a proteção do sono e passar por essa fase de uma forma mais plena possível. Maria Cecília, muitíssimo obrigado.
E a gente volta a falar, com certeza, porque esse assunto é super importante. Obrigado, um beijo, valeu. À disposição, obrigada, um beijo para todos e todos da direção também. Bom som. Tchau, tchau.